O ano era 2015, em um quartel do Exército Brasileiro, região metropolitana de Recife, Pernambuco. Um recruta está prestes a viver as 2 horas mais aterrorizantes de sua vida militar. E se eu te dissesse que existe uma guarita onde os soldados pagam dinheiro para não ter que fazer serviço? Onde militares experientes tremem só de ouvir o nome do local, onde algo caminha na escuridão carregando um fuzil. Hoje você vai conhecer a história real de um soldado que viu algo que não deveria estar ali, algo que morreu há décadas, mas que continua cumprindo sua ronda. Esta é a história do fantasma da Guarita 5. Antes de começar, preciso deixar claro, esta é uma história real, relatada por um militar que serviu em um batalhão no Recife. Os nomes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Mas o relato, esse permanece intacto. O que você está prestes a ouvir aconteceu de verdade. E ainda hoje, soldados que servem naquele quartel evitam aquela guarita. Tudo começou em 2015. Um recruta, vamos chamá-lo de Soldado Martins, estava cumprindo seu serviço militar obrigatório em um quartel de Recife. O quartel era antigo, construído nos anos 60. Já tinha visto gerações e gerações de soldados passarem por ali. E como todo lugar antigo, tinha suas histórias. Mas nenhuma história era tão conhecida, tão temida, quanto a da Guarita 5. A Guarita 5 ficava no extremo norte do quartel, isolada, cercada por árvores antigas, longe das outras instalações. Durante o dia era apenas mais uma guarita, velha, meio abandonada, com pintura descascada, mas à noite era diferente. Os soldados mais antigos evitavam falar sobre ela, mas quando falavam, sempre com a mesma expressão nos rostos. Medo, respeito, algo entre os dois. Diziam que coisas aconteciam ali. Passos quando não havia ninguém. Sombras se movendo no perímetro. E o pior, uma presença que não devia estar ali. Martins tinha ouvido as histórias, mas como todo recruta novo, ele achava que era lenda. Papo para assustar os novatos. Coisa de quartel. Até aquela noite de abril. Era uma terça-feira. Martins estava escalado para o serviço noturno. Horário das 2 às 4 horas da madrugada. E quando ele viu o nome do posto, Guarita 5, seu coração afundou. Ele olhou para os outros soldados. Alguns desviaram o olhar. Outros fizeram aquela cara de que Deus te proteja, irmão. Um cabo mais antigo, o cabo Ferreira, se aproximou dele. Olhou nos olhos e disse algo que Martins nunca esqueceria. Moleque, se você vir algo lá, algo que não deveria estar ali, não olha direto, não fala nada, só deixa passar, entendeu? Martins tentou rir, tentou fazer piada, mas a seriedade no rosto do cabo não deixou. Por volta das 21 horas, quando estava se preparando no alojamento, outro soldado se aproximou. Soldado Rocha, conhecido por ser meio esotérico, filho de mãe de santo. Rocha tinha fama de ver coisas. Os outros soldados zoavam ele por isso. Mas quando o assunto era a Guarita 5, ninguém zoava. Martins, quanto você quer para eu trocar de posto com você? Martins piscou. O quê? Quanto? 50 reais? Eu pego seu horário lá. Você fica na Guarita 2. 50 reais. Era muito dinheiro para um recruta em 2015. Ninguém oferece 50 reais assim. A menos que o bagulho seja sério. Mas Martins era orgulhoso e não queria parecer covarde na frente dos outros. Relaxa, Rocha, eu aguento, deixa comigo. Rocha olhou para ele, balançou a cabeça e disse algo que Martins só entenderia horas depois. Se você ver ele, não sai correndo. Ele não gosta disso. Martins ficou congelado na guarita, sem poder sair, sem poder correr. Protocolo não permite abandonar o posto. Seu coração estava disparado, mãos tremendo no fuzil. Martins olhou o relógio no pulso. 2 horas e 52 minutos. Isso não está acontecendo, isso não está acontecendo.
Ainda faltavam 1h08. Ele manteve o fuzil apontado na direção do vulto. Dedo no gatilho, respiração descontrolada. 5 minutos, 10 minutos, 15. O vulto não se mexeu, até que às 3h10 ele começou a caminhar novamente, mas não em direção à guarita 5. Ele caminhou de volta, em direção à guarita 6, com os mesmos passos lentos, mecânicos. E então, desapareceu nas sombras da guarita desativada. Martins viu o vulto entrar na escuridão da estrutura abandonada e simplesmente sumir, tudo em silêncio absoluto. Ele ficou ali, olhos fixos naquela direção, incapaz de desviar o olhar. Até que, às 3h45, os faróis de um jipe iluminaram o caminho. Era o tenente Almeida, fazendo a ronda de fiscalização. O tenente desceu do jipe, se aproximou da guarita. "Soldado Martins, novidade?" Martins estava pálido, tremendo. "Tenente, o senhor viu alguém por aqui? Algum militar com fuzil?" O tenente franziu a testa. "Fuzil? Não, soldado, só eu, e eu tô com pistola. Por quê?" Martins olhou para a guarita 6, depois para o tenente. "Nada, senhor. Devo ter imaginado." O tenente olhou para ele, depois olhou para a guarita 6 e suspirou. "Martins, você viu ele, né?" O sangue de Martins congelou. "Senhor?" O tenente ficou sério. "Olha, oficialmente eu não posso falar nada, mas extraoficialmente você não foi o primeiro e não vai ser o último." "Quem é ele, senhor?" O tenente ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu. "Nos anos 90, um recruta se matou na guarita 6. Tiro de fuzil na própria cabeça, durante o turno da madrugada, entre 2 e 4 horas. Ninguém sabe por quê. Não deixou bilhete, não deu sinal, só fez. Desde então, ele é visto, sempre no turno das 2 às 4 da manhã, sempre com o mesmo uniforme, o mesmo fuzil, e sempre fazendo a mesma ronda que fazia quando era vivo." Martins sentiu as pernas fraquejarem. "Senhor, o que eu faço se ele aparecer de novo?" O tenente colocou a mão no ombro dele. "Você fica no seu posto. Você não abandona a guarita. Você não interage. Se você ver de novo, deixa ele passar. Ele não faz nada. Só continua servindo. Faltam 15 minutos para você passar o serviço. Aguenta firme." E o tenente foi embora. Martins passou os últimos 15 minutos sem tirar os olhos da guarita 6. Às 4 horas, quando o próximo soldado chegou para o revezamento, Martins passou o serviço em silêncio. E nunca mais, ele deixou de pagar alguém para tirar o seu serviço na guarita 5, no horário das 2 às 4 da manhã. Hoje, quase 10 anos depois, a guarita 5 continua em uso e a guarita 6 continua desativada. Mas os soldados que servem ali sabem, eles todos sabem, que no turno das 2 às 4 da madrugada, você não está sozinho, que existe algo ali, algo que não conseguiu partir, algo que ainda acha que está cumprindo seu dever, e talvez esteja, porque morte, disciplina, obediência, essas coisas são treinadas na alma de um soldado, e às vezes nem a morte consegue quebrar esse treinamento. O soldado Martins hoje é civil, casado, pai de família, mas até hoje, quando alguém pergunta sobre o serviço militar, ele nunca conta essa história, porque algumas coisas é melhor deixar enterradas, assim como aquele soldado que nunca saiu da guarita. E você, já serviu em algum quartel com histórias assim? Já viu algo que não consegue explicar durante alguma noite de serviço? Deixa nos comentários. E se você conhece outros casos de assombrações militares, de guaritas mal assombradas, de presenças inexplicáveis, conta pra gente. Se você curtiu essa história real de terror militar, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E lembra, se você um dia servir na guarita 5 no turno da madrugada e ver alguém caminhando lá fora com um fuzil antigo,
Não abandone seu posto, não corra, apenas deixe ele passar, porque alguns soldados nunca abandonam seu dever. Até o próximo caso. História 2. O Cão de Mon. Agosto de 1914. A Primeira Guerra Mundial acabava de começar. Nas margens do rio Mons, na Bélgica, britânicos e alemães se enfrentavam pela primeira vez. Foi um combate brutal e o início de um pesadelo que deixaria marcas profundas em toda uma geração. Mas entre as trincheiras, um novo inimigo começou a ser temido, um que não vinha do céu nem empunhava armas. Diziam que era um cão gigantesco, com olhos vermelhos, dentes metálicos e um uivo capaz de enlouquecer qualquer soldado. Assim nasceu uma das histórias mais estranhas da guerra moderna, a lenda do Cão de Mons. Tudo começou com rumores. Soldados britânicos e da Commonwealth começaram a relatar encontros com criaturas sombrias que rondavam a terra de ninguém, aquela faixa mortal entre as trincheiras inimigas. Essas histórias se espalharam rapidamente e logo ganharam forma de mito. Dizia-se que os alemães haviam criado um cão infernal, uma arma viva feita para caçar inimigos e devorar cadáveres. Essa narrativa lembrava antigas lendas britânicas sobre cães demoníacos, como o Black Shuck, um espectro canino do folclore inglês, símbolo de morte e mau presságio. A semelhança entre os relatos fazia a história parecer ainda mais real para os soldados supersticiosos. Em 1919, 4 anos após o fim da guerra, o veterano canadense F. J. Newhouse publicou um livro que consolidaria o mito. Ele descreveu um suposto experimento conduzido por um cientista alemão chamado Dr. Gottlieb Hochmuller. Segundo Newhouse, Hochmuller teria transplantado o cérebro de um homem tomado pelo ódio aos ingleses para dentro do corpo de um enorme cão-lobo siberiano. O resultado seria uma fera incontrolável, movida apenas por sede de sangue. O Cão de Mons. Mas nenhum registro histórico, militar ou científico confirma a existência de Hochmuller ou de qualquer experimento desse tipo. Ainda assim, a história serviu como propaganda psicológica, alimentando o medo das tropas e reforçando a imagem de uma Alemanha disposta a ultrapassar todos os limites da humanidade. O mais provável é que o mito tenha nascido da própria realidade brutal do campo de batalha. Cães eram amplamente usados na guerra, especialmente pastores belgas da raça Groenendael, para localizar feridos e levar mensagens. Quando seus treinadores morriam, muitos desses animais ficavam soltos, selvagens e famintos. Entre explosões e cadáveres espalhados por quilômetros, esses cães se tornavam agressivos e atacavam o que viam pela frente. Soldados relatavam uivos durante a madrugada, vultos se movendo entre os corpos e ataques repentinos na escuridão. O medo fez o resto. O que começou como realidade, cães vadios e perigosos, virou um símbolo de terror e loucura. A lenda do Cão de Mons não foi a única nascida naquele campo de batalha. Outro mito famoso surgiu ao mesmo tempo, o dos Anjos de Mons, supostos guerreiros celestiais que teriam aparecido para proteger os britânicos. Ambas as histórias serviram a um propósito semelhante: dar sentido ao caos. Num cenário de morte, lama e desespero, os soldados buscavam explicações, espirituais ou monstruosas, para aquilo que estavam vivendo. As lendas se tornaram refúgio psicológico. E como toda boa história de guerra, sobreviveram muito além do próprio conflito. Mais de um século depois, o Cão de Mons ainda é lembrado em livros, fóruns e documentários sobre a Primeira Guerra. Não há provas de que tenha existido, mas há algo que ele simboliza com perfeição: o medo que a guerra cria dentro do ser humano. Na lama de Mons, os soldados não temiam apenas o inimigo. Temiam o que a própria mente podia criar quando cercada por morte e desespero. O Cão de Mons pode não ter existido como criatura,
mas como símbolo ele continua vivo, um eco sombrio dos terrores que só a guerra é capaz de despertar. Se você gosta de histórias que misturam guerra, medo e mistério, inscreva-se no canal Crônicas e Maldições do Sertão. Aqui, cada vídeo revela os segredos sombrios escondidos nas páginas da história. Deixe o like, ative o sininho e prepare-se para descobrir o que há por trás das lendas que o tempo tentou enterrar. História 3. Os macacos da rocha Vietnã. Você já ouviu falar de criaturas que enfrentaram soldados em plena guerra? Homens treinados, armados, que voltaram para casa dizendo que o inimigo não era humano. Durante a Guerra do Vietnã, relatos começaram a surgir entre os pelotões americanos. Homens que juravam ter visto figuras enormes, cobertas de pelos, andando sobre duas pernas, no coração da floresta tropical. Eles as chamaram de Rock Apes, ou os macacos da rocha. Durante a Guerra do Vietnã, entre 1965 e 1972, milhares de soldados americanos foram enviados para lutar em um território que parecia engolir tudo na selva. Calor sufocante, umidade constante, doenças, emboscadas. Mas havia algo mais naquela floresta. Algo que não fazia parte da guerra e que ninguém queria registrar oficialmente. Os soldados chamavam essas criaturas de Rock Apes, ou macacos da rocha. O nome veio de uma região montanhosa chamada Rock Pile, onde começaram os primeiros relatos. Ali, em meio a cavernas e formações de pedra, patrulhas inteiras afirmaram ter sido cercadas por criaturas peludas, fortes e agressivas. O primeiro registro conhecido vem de um grupo de fuzileiros que fazia uma varredura de rotina nas colinas próximas à base de Khe Sanh. Eles ouviram o que parecia ser uma tropa inimiga se aproximando, mas o som não vinha de vozes humanas. Eram gritos graves, longos, guturais. Quando apontaram as lanternas, viram olhos, vários, brilhando na escuridão, refletindo a luz como se fossem de animais. Mas o que surgiu da mata não era nenhum animal conhecido. Relatos descrevem criaturas de cerca de 1,5 metro a 2 metros de altura, corpos cobertos de pelos avermelhados ou acastanhados, braços longos, ombros largos e rostos quase humanos. Alguns diziam que tinham feições tristes, outros que pareciam furiosos. O confronto foi rápido. Os soldados abriram fogo, mas não havia corpo, não havia sangue, apenas pedras e galhos lançados de volta. Como se a própria floresta tivesse vida. Alguns dias depois, a mesma patrulha relatou sons noturnos estranhos e até a sensação de estar sendo observada. Eles voltaram, disse um dos fuzileiros em um depoimento nunca publicado oficialmente. Mas se fosse apenas uma história isolada, talvez ninguém se importasse. O problema é que, em outras bases, a centenas de quilômetros dali, começaram a surgir relatos idênticos. Com o passar dos meses, o boato dos macacos da rocha deixou de ser apenas conversa de acampamento. Relatórios começaram a circular entre pelotões, descrevendo encontros que desafiavam qualquer explicação militar. E diferente das histórias de guerra inventadas para assustar recrutas, essas vinham acompanhadas de datas, coordenadas e nomes de soldados de verdade. Um dos relatos mais conhecidos foi registrado por fuzileiros da 3ª Divisão, em 1966. Eles afirmaram ter sido atacados por uma tropa de criaturas entre 6 e 8 indivíduos durante uma patrulha noturna nas colinas de Da Nang. O curioso é que nenhum corpo foi encontrado. Apenas pedras espalhadas, troncos arrancados e marcas de pés enormes que desapareciam antes de chegar ao rio. R.C. Bramhall, um veterano que esteve no Vietnã entre 1969 e 1970, publicou anos depois o livro Monkey Business, The Encounter with the Rock Apes. Nele, descreve como sua unidade foi surpreendida por algo que se movia rápido, urrava alto e arremessava pedras do tamanho de capacetes.
Segundo Bramhall, o grupo abriu fogo por mais de 15 minutos e mesmo assim nada caiu. Quando o sol nasceu, a floresta estava em silêncio, mas as pedras ainda estavam lá. Outros veteranos confirmaram histórias parecidas. Homens diferentes, bases diferentes, mas os mesmos detalhes. Criaturas bípedes, peludas, de comportamento territorial e um olhar que, segundo alguns, parecia humano demais. Um testemunho registrado anos depois por um ex-fuzileiro descreve: eles estavam nos observando e quando atiramos, eles se dispersaram, mas um deles gritou. Era um grito de dor e não era som de animal. Os relatos dos Rock Apes deixaram os soldados e oficiais perplexos. E com o passar dos anos, começaram as teorias. A explicação mais comum sugere que poderiam ser macacos selvagens, espécies conhecidas do Sudeste Asiático, como os macaques ou gibbons. Animais fortes, rápidos e capazes de se mover silenciosamente entre árvores e pedras. Mas os veteranos discordam. Eles afirmam que essas criaturas não se comportavam como animais comuns. Andavam eretas, observavam os soldados e reagiam de forma organizada, como se defendessem território. Alguns pesquisadores sugerem que poderia ser uma espécie desconhecida de primata, talvez um parente remoto do orangotango, ainda não catalogado. Mas nenhuma evidência física foi encontrada, apenas relatos. Do lado do folclore local, os vietnamitas falam do Nguoi Rung, o homem da selva. Um ser primitivo, peludo, que evita contato humano, mas protege as florestas. Para eles, as aparições não eram ataques, eram advertências. Quando os soldados americanos testemunharam os Rock Apes, perceberam que algo muito antigo, talvez ancestral, habitava aquelas matas. Os encontros com os macacos da rocha deixavam marcas que nem o tempo conseguia apagar. Muitos veteranos relataram pesadelos que duraram anos. Eles acordavam com o som de pedras caindo, gritos guturais e a sensação de estarem sendo observados. Alguns se tornaram reclusos, incapazes de falar sobre o que viram. Outros simplesmente mudaram. O medo os acompanhou para sempre. Décadas depois, veteranos se reuniram em fóruns e publicações, como R. C. Bramhall, que descreveu encontros com os Rock Apes em seu livro. Eles reafirmaram: não era um macaco, não era um homem, e não era algo que nós pudéssemos vencer. Entre relatos militares e contos dos aldeões, o mistério cresceu, transformando essas criaturas em lenda. Muito antes da chegada dos soldados americanos, a selva do Vietnã já era habitada por histórias que arrepiavam até os mais corajosos. Os aldeões falam do Nguoi Rung, o homem da selva, uma criatura peluda, bípedo, que protege florestas e montanhas, atacando apenas quem invade seu território. Alguns afirmam que, ao ouvir gritos à noite, devem permanecer em silêncio absoluto, pois qualquer som poderia despertar a criatura. Os soldados americanos perceberam que os relatos coincidiam demais com o que eles vivenciaram. Criaturas eretas, fortes, com olhos que refletiam a luz e gritos que não pareciam de nenhum animal conhecido. Para os locais, o mistério era real. O homem da selva existe desde muito antes da guerra e talvez seja responsável por proteger a floresta dos invasores. Os macacos da rocha continuam sendo um dos maiores mistérios da Guerra do Vietnã. Documentos militares, relatos de veteranos e lendas locais se cruzam, mas nenhuma prova concreta foi encontrada. Para alguns, eram apenas primatas desconhecidos. Para outros, o Nguoi Rung. E para os soldados que os encontraram, eram algo que não podia ser explicado. O que fica dessas histórias não são apenas as pedras jogadas ou os gritos que ecoam na memória, mas o medo que atravessa o tempo. O medo de que, mesmo décadas depois, a selva ainda esteja viva e ainda esteja observando.
Os macacos da rocha podem nunca ser compreendidos, mas suas histórias permanecem nos relatos de veteranos, nos contos dos aldeões e nas sombras da selva que ninguém ousa atravessar sozinho. Se você gostou desta história, inscreva-se no canal Crônicas e Maldições do Sertão. Aqui, cada lenda do sertão e de terras distantes é registrada, para que o medo nunca seja esquecido.